Graça e paz, amados irmãos. Amém. Hoje eu vou ficar um pouco mais distante do que a gente costuma. Hoje a gente está usando o microfone, porque fica melhor para a gravação ali, poder captar melhor nossa voz, nosso áudio. Tá certo? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, por favor. Em Mateus, capítulo 6, famoso Sermão do Monte. Nós vamos ler do versículo 9 ao 13. Texto bastante conhecido da Palavra de Deus. O texto que traz a oração do Senhor, ou oração dominical, ou oração do Pai Nosso. Né? Texto que todos aqui sabem de cor, né? Desde a infância, eu tenho certeza. Porque hoje, irmãos, nós vamos dar início a uma série de estudos nesta oração. Nós vamos ler toda a oração agora, todos juntos, mas nós vamos meditar apenas no prefácio dessa oração, na primeira frase, tá certo? E nas quartas-feiras nós vamos tratando frase por frase, petição por petição, tá certo? E aí nós vamos alternando aí, eu, nosso irmão Vitor, quem sabe o presbítero Wesley também não trará algum estudo no Pai Nosso, né? As férias dele já estão aí se aproximando, talvez também, quem sabe, nosso irmão trará algum estudo neste tema. Todos encontraram? Mateus 6, do 9 ao 13, vamos ler todos juntos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, dá a tua graça para nós, Pai, é o que nós te pedimos humildemente. Porque nós precisamos, ó Deus, desta graça iluminadora, nós precisamos, ó Deus, da tua instrução, porque nós somos falhos, ó Deus, a nossa mente é limitada, e nós estamos diante da tua palavra que é santa, que é sagrada, que é inerrante. Por isso, ó Deus, nós rogamos ao Senhor que nos ilumine, que o Senhor me ilumine na exposição do assunto, que o Senhor ilumine os meus irmãos e a mim também, para compreender esse tema e aprender as lições e praticá-las com a tua ajuda. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pois bem, irmãos, nós vamos estudar a oração do Pai Nosso e hoje, especificamente, nós vamos tratar a respeito do prefácio da oração, essa introdução, essa primeira frase que diz: Pai Nosso que estais nos céus. Nós vamos falar só sobre esse tema hoje, somente sobre essa frase. E aí, às quartas-feiras, a gente vai tratando frase por frase. Na semana que vem, santificado seja o teu nome. E depois, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, e por aí vai. Os irmãos entenderam até aí, não é? Então hoje a gente vai tratar essa pequena frase. E eu fiz um esboço, irmãos, do estudo, para os irmãos conseguirem ter uma visão geral do que a gente vai falar aqui hoje, tá certo? Será um estudo breve. A gente falou que seria um pouco mais comprido, mas comprido em relação ao tempo que a gente tem gastado aqui nas quartas-feiras. Mas, de uma forma geral, será um estudo breve. Nós teremos uma introdução, irmãos, e nessa introdução nós vamos falar sobre a importância do Pai Nosso, tá certo? Por isso que a gente vai demorar um pouquinho mais hoje, e não pretende demorar tanto nos próximos estudos, porque hoje a gente vai fazer uma introdução ao Pai Nosso todo e depois tratar só dessa frase que eu mencionei. Então, qual é a importância do Pai Nosso? Para que ele serve? Por que ele é relevante? A gente precisa do Pai Nosso? É isso que a gente vai falar aqui. Depois, irmãos, qual é o contexto do Pai Nosso? Não é? Qual foi o ambiente em que o Pai Nosso surgiu? Né? Qual foi a ocasião que trouxe o Pai Nosso à existência? A gente vai falar sobre esse contexto bíblico em que Jesus falou, ensinou essa oração do Pai Nosso. E aí na primeira parte do estudo propriamente dito, a gente vai falar sobre essa
primeira parte dessa frase que nós vamos estudar, a frase Pai Nosso, que fala sobre a nossa filiação com Deus. Nós vamos falar sobre isso. E aí na segunda parte, irmãos, nós vamos falar do complemento da frase, que estais nos céus. Nós vamos falar a respeito da transcendência de Deus. Não se preocupe com os termos, tá certo? Eu vou explicar isso tudo daqui a pouquinho, tá bom? Não se espantem com essas palavras. Nós vamos falar sobre o fato de Deus habitar nos céus, o fato de Deus ser infinito, estar além da criação e não depende dela. E aí por último a gente faz aí algumas aplicações para as nossas vidas. Deu para entender? Então vamos começar falando sobre a importância do Pai Nosso. Irmãos, lendo esse parágrafo, a gente tem o seguinte: a fé cristã ela é bastante complexa e cheia de nuances. Uma vida inteira não é suficiente para nós esgotarmos todos os assuntos, todos os temas que permeiam o Evangelho. Nem uma vida inteira, irmãos, é capaz de a gente entender de forma exaustiva, de forma completa, o Evangelho. O Evangelho é grande demais, são muitos assuntos, são muitos temas, e nós não conseguimos resumir, nós não conseguimos, aliás, entender todos os assuntos. Mas apesar dessa dificuldade, apesar desse Evangelho ser tão grande, os cristãos, irmãos, em toda a história da igreja, eles sempre tentaram resumir os conteúdos principais da fé cristã. Alguns dos irmãos receberam aí um exemplar dos símbolos de fé, que é nada mais, nada menos do que resumos das principais doutrinas da Bíblia. Ele não substitui a Bíblia, ele não trata tudo sobre a Bíblia, mas nós temos ali um resumo do que os cristãos acreditam, né? Os principais assuntos sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre a igreja, sobre a Bíblia, sobre a oração, enfim. E não existem só esses 3 documentos que os irmãos receberam nesse livretinho. A história da igreja está aí com vários desses resumos da fé evangélica. E aí, irmãos, nós vamos ver que muitos materiais foram elaborados por teólogos, por igrejas, por concílios, né? Assembleias de teólogos se reuniram para elaborar esses resumos, todos eles com esse intuito de sistematizar essas principais doutrinas da Bíblia. É por isso que a gente tem tantos livros de teologia, a gente tem tantas teologias sistemáticas, catecismos, confissões de fé e etc. Irmãos, e dessa grande porção de materiais, e são muitos, se os irmãos forem pesquisar, são muitos essas cartilhas, esses materiais que resumem a fé cristã, 3 deles se destacam. 3 deles formam aí um tripé, digamos assim, das mais importantes fórmulas da fé cristã, que são bem conhecidos, né? O credo apostólico, os irmãos conhecem, de vez em quando vem impresso aí no boletim, nós já recitamos na igreja algumas vezes. Nós temos os 10 mandamentos e nós temos, irmãos, a oração do Pai Nosso. Então veja, para início de conversa, para a gente já resumir a proposta dessa introdução, dessa primeira parte da introdução. Muitos cristãos, a maioria dos cristãos, desde o comecinho, já perceberam a importância do Pai Nosso como um resumo da nossa fé. Sim, irmãos, se você lê o Pai Nosso, se você prestar atenção quando você estiver recitando ou orando o Pai Nosso, perceba como naquela pequena oração, naquela oração simples, nós temos ali um resumo de muitas coisas que nós cremos. Um resumo bastante completo, apesar de pequeno, bastante completo, da nossa fé, da fé evangélica, da fé cristã. Então nós temos aí uma tríade, né, um tripé, do qual a oração do Pai Nosso compõe aí uma parte desse tripé. E aí, irmãos, essas 3 fórmulas, né? O credo apostólico, os 10 mandamentos e a oração do Pai Nosso, são as mais consagradas na história da igreja, pois juntas elas formam uma síntese bastante completa das principais doutrinas cristãs. Elas resumem respectivamente o modo cristão de fé, o comportamento do cristão e a comunhão do cristão com Deus.
Se nós pegarmos aí o credo apostólico, nós vamos ver ali o que nós cremos, né? Nós cremos em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós cremos que Jesus veio ao mundo, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e vai voltar, né? Nós cremos na igreja, nós cremos, temos ali um modelo bastante completo do nosso modo de fé. E nos 10 mandamentos nós temos a vontade de Deus revelada para o nosso comportamento. Como nós devemos agir, quais são os nossos deveres para com Deus e para com o próximo. E na oração do Pai Nosso nós temos aí um modelo muito completo da nossa comunhão com Deus. Como nos aproximar de Deus, o que pedir a Deus, o que é correto, o que é lícito, o que nós podemos pedir a Deus em oração. Então nós temos aí esses modelos, tá certo? Continuando, irmãos. Nós vamos ver que a oração do Pai Nosso, como eu já disse, e também é conhecida como oração do Senhor porque foi Jesus que ensinou, tá certo? Ou oração dominical, foi reconhecida muito cedo, desde o início da era cristã, desde o comecinho da história da igreja, como importantíssima para a fé e a piedade do servo de Deus, especialmente no tocante ao tema da oração. Então, desde muito cedo, os cristãos já perceberam a importância da oração do Pai Nosso para as nossas orações pessoais, para os nossos momentos de comunhão com Deus. Ela serve como um roteiro, né, como um modelo que baseia que deve basear as nossas orações. Os irmãos estão entendendo até aqui? Qualquer dúvida, os irmãos podem me interromper e perguntar ou acrescentar alguma coisa. E não foi sem razão, irmãos, que os cristãos perceberam a importância do Pai Nosso. Apesar dessa oração ser pequena, como nós já dissemos aqui, ela carrega muitos temas importantes. Veja, irmãos, preste atenção na oração do Pai Nosso. Ela fala sobre a nossa filiação com Deus, né? Deus é o nosso Pai, nós somos os seus filhos adotivos, né? Ele nos adotou. Somos seus filhos no que diz respeito à criação também, né? Como criaturas de Deus, nós somos filhos, nesse sentido mais amplo da palavra. Mas nós somos filhos de Deus no sentido pactual do termo, né? Ele nos adota, Ele faz com que nós sejamos parte da sua família. Isso está na oração do Pai Nosso. Nós temos na oração do Pai Nosso, irmãos, adoração, um reconhecimento dos atributos de Deus. Nós bendizemos, elogiamos, falamos bem de Deus no Pai Nosso. Essa oração, irmãos, nos ensina a buscar o reino de Deus, a desejar o reino de Deus em nossas vidas, em nossas igrejas, a desejar que o reino de Deus seja aplicado nesse mundo. Está lá na oração do Pai Nosso. Nós temos, irmãos, a segurança na providência divina, né, para nos livrar do mal, para nos sustentar com o pão de cada dia. Nós temos ali, irmãos, promessa de perdão, né? O Pai Nosso nos ensina a rogar a Deus misericórdia, graça pelas nossas dívidas. Então veja, é uma oração pequena, mas é uma oração completa, né? Às vezes a gente olha para a oração do Pai Nosso como algo simples, ela é. A oração do Pai Nosso é simples, mas às vezes nós olhamos como algo simplório, né? É o tipo de oração que a gente fala assim, rapaz, hoje eu estou com preguiça de orar, vou orar o Pai Nosso e vou dormir. Porque a gente toma essa oração como algo simplória, mas não como uma oração simplória. E não é, irmãos. Não é, veja, é pequena, é simples, uma linguagem fácil, mas bastante completa e trata de vários assuntos importantíssimos para a nossa fé. Eu quero trazer aqui, irmãos, 3 frases de 3 teólogos, 3 pensadores cristãos aí da história da igreja, sobre o Pai Nosso. O primeiro, ele é bastante antigo, os primeiros séculos da era cristã. Depois um pai da igreja, um puritano e depois um teólogo falecido, mas um pouco mais contemporâneo. Então, primeiro essa frase de Tertuliano sobre a oração do Pai Nosso. Olha o que ele diz: a oração do Pai Nosso é um compêndio do Evangelho. E sim, a oração do Pai Nosso reúne num único texto os temas principais, os temas importantes do Evangelho. Aquilo que Jesus ensinou a respeito de Deus, a respeito do pecado, a respeito da providência, tudo isso a respeito do reino, tudo está contido ali na oração do Pai Nosso. E olha o que Thomas Watson, o puritano, disse: a oração do Pai Nosso é um corpo teológico. É praticamente a mesma coisa do que o Tertuliano disse, mas veja, irmãos,
a oração do Pai Nosso ela é simples, mas ela é extremamente doutrinária, extremamente teológica. Ela é profunda, ela toca em temas que na história da igreja os teólogos se debruçam até hoje nesses temas. Então veja, nós temos isso na oração do Pai Nosso. Daí tem uma frase um pouco mais comprida, do D.A. Packer. Ele diz o seguinte: a oração do Pai Nosso, em particular, é uma pérola resumida e cheia de significado, um código de propósito e de petição, uma chave para todos os aspectos da vida. Essa oração deixa totalmente claro o que é ser um cristão. Então vejamos, que frase, que reconhecimento do conteúdo, né, da profundidade da oração do Pai Nosso. Porque, e uma frase que me chama a atenção, uma parte dessa frase que me chama a atenção, é como o autor aqui coloca que a oração do Pai Nosso ela toca em todas as esferas da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Né? Nós oramos por nós oramos pelo reino de Deus, nós oramos pelo perdão, nós oramos pelo próximo, nós oramos pela providência de Deus. Veja, toca em várias áreas da nossa existência. Então essa é a importância da oração do Pai Nosso. E agora tratando do contexto, irmãos. Quando foi ensinada, por que foi ensinada, qual foi o ambiente em que surgiu a oração do Pai Nosso? Alguém sabe? Alguém quer dizer? Alguém sabe dizer por que Jesus começou a ensinar o Pai Nosso? Quem foi ensinado foi por Jesus, né? Isso, foi Jesus. A pergunta que eu ia fazer, as pessoas só conheceram o Pai Nosso quando Jesus... Isso, foi Jesus quem ensinou o Pai Nosso. Agora, por que ele começou a ensinar o Pai Nosso? Porque ele diz, ó, quando vocês orarem, orem assim. E aí começou a dizer o Pai Nosso. Por quê? Alguém sabe? Um modelo. Ele decidiu fazer aquilo como um modelo para os crentes. Mas o porquê ele começou a ensinar, irmãos, nós vamos ver agora. Veja só. Por causa dessa frase aqui que está lá em Lucas 11, versículo 1. Um discípulo chegou para Jesus e disse isso aqui para ele, ó: Senhor, ensina-nos a orar. Eu peço que os irmãos abram aí em Lucas 11, versículo 1. E aí, como nosso irmão Cícero disse, Jesus aproveitou essa oportunidade para não apenas ensinar aquele discípulo, mas para ensinar todos os discípulos, toda a igreja em todos os tempos. Jesus aproveitou aquela oportunidade para deixar um modelo de oração a ser seguido. Olha o que diz aí o versículo 1 do capítulo 11. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E aí o versículo 2 em diante vai dizer: Então ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Os irmãos conhecem. Então vejamos, esse foi o pedido de um dos discípulos após ter visto que Jesus estava orando. Ele não sabia, irmãos, mas essa foi uma pergunta abençoadora. Ele não sabia, irmãos, mas essa pergunta dele suscitou uma resposta, trouxe à existência uma resposta que traria um lindo modelo, um belo modelo de oração e que serviria como objeto de meditação, irmãos, por toda a história da igreja. Por causa de um pedido de um discípulo, aqui estamos nós, mais de 2000 anos depois, meditando na resposta que Jesus deu àquele discípulo depois dele ter visto que Jesus estava orando. Certamente, irmãos, ele viu, e os outros discípulos também, viu que Jesus orava bastante, né? Nós lemos todo o Evangelho de Marcos aqui, meditamos, os irmãos devem lembrar que em várias passagens o texto vai dizer que Jesus se retirava para orar, ele gostava de ficar sozinho, a sós com Deus. Os discípulos certamente testemunharam o exemplo, o modelo de oração que Jesus tinha. E aí, irmãos, o curioso desse pedido, que chama a atenção, é que o tema da oração não era um tema separado da realidade de Israel. Era um tema muito característico do judeu. Todos os judeus, irmãos, aprendiam a orar desde muito cedo. Fazia parte da cultura, fazia parte do povo de Deus a oração.
Se nós olharmos para o Antigo Testamento, irmãos, há uma vasta referência de orações, de modelos de orações, de exemplos de orações, de lições acerca de oração no meio do povo de Israel. Então veja, ele perguntou para Jesus um assunto que certamente ele já aprendeu, ele já ouviu falar, ele já aprendeu na sua casa, ele já aprendeu na sua vivência, mas mesmo assim ele pergunta. Todo bom judeu, irmãos, praticava a oração desde a sua mais tenra idade, desde a infância. Os judeus aprendiam a orar. E, irmãos, se nós pararmos para pensar na forma como os judeus oravam, elas eram até mesmo um tanto quanto metódicas. As orações dos judeus, irmãos, elas eram bastante sistemáticas. Veja, tinha o tempo de orar, né? Os judeus eles oravam basicamente 3 vezes ao dia, na terceira, na sexta e na nona hora. A terceira seria 9 horas da manhã para a gente, a sexta seria meio-dia e a nona às 3 horas da tarde. Se nós pegarmos o exemplo aí de Daniel 6:10, vai dizer que Daniel orava 3 vezes por dia. Certamente eram esses 3 horários aqui. Se nós pegarmos Atos 3, versículo 1, diz que Pedro e João estavam entrando no templo, quando tinha ali um coxo ali na porta chamada Formosa, e que hora era? Era às 3 horas, era a hora nona, e seria às 3 horas da tarde, a hora da oração. O texto vai deixar bem claro isso lá em Atos. Atos 3:1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Então veja, irmãos, eles tinham o tempo reservado para a oração. Os judeus também tinham, irmãos, o lugar específico para a oração. Certamente os judeus oravam em todos os lugares, oravam em suas casas, oravam quando acordavam, mas existiam lugares, irmãos, que eram reservados para a oração, como o templo e a sinagoga. Então era comum ter horário para orar e lugar para orar. Veja, Pedro e João estavam indo na hora nona, que era a hora da oração, para onde? Para o templo, não é? É o que o texto diz aqui. Havia também, irmãos, uma forma de oração. Na verdade, várias formas, tá certo? Existem vários modelos de oração no Antigo Testamento e entre os judeus, mas a forma mais conhecida é o Shema. Os irmãos devem conhecer esse texto de Deuteronômio 6, do 4 ao 6. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse texto, essa oração, era bastante comum entre os judeus. É quase que um mote, né? um moto dos judeus. Todo judeu sabe recitar o Shema de cor. Então veja, tempo, lugar e forma. Há quem diga que eles tinham até mesmo algumas regras, até mesmo em questão de tempo, de duração da oração. Muitos faziam orações compridas, orações demoradas e lentas. Veja, irmãos, se a oração era algo característico do povo judeu, se eles aprendiam a orar desde pequeno, se eles tinham um modelo de oração, um lugar de oração, se eles tinham um tempo de oração, e todos os judeus aprendiam isso, por que então aquele discípulo solicita a Jesus que ensine eles a orar? Certamente, dentro daquele contexto, ele já sabia orar. O que mais ele queria aprender? Né? Veja, irmãos, certamente havia algo de diferente nas orações de Jesus. O texto não diz, irmãos, mas certamente, assim como as pregações de Jesus não era como a dos escribas e dos fariseus, mas como a de alguém que tem autoridade e que deixava todos admirados, a oração de Jesus igualmente. A forma como Jesus orava, a sua vida de oração constante, certamente impactou, irmãos, aquele discípulo e os demais discípulos também. Jesus, com certeza, não orava como um judeu comum, porque senão, certamente aquele homem não faria esse pedido a Jesus. E aí, irmãos, apesar de não haver nada de errado no modo como os judeus oravam, no modo em si, não havia nada de errado. Não há nenhum problema em você ter um horário para orar, gostar de orar num lugar específico e fazer algumas orações que são recitadas da Escritura, ou orações lidas, ou coisas desse tipo. Não há nenhum problema em si, tá certo? Suas orações por vezes, o problema é que muitas vezes essas orações, irmãos, se tornavam metódicas e formalistas demais.
seria o que hoje a gente entende por uma reza, né? Vãs repetições. Algumas orações haviam se tornado isso. Muitos faziam com sinceridade, é claro, outros, porém, faziam com vãs repetições. E Jesus, ele vai falar que alguns faziam isso para serem vistos. Né? Jesus vai falar daqueles que gostavam de orar pelas praças, fazer orações cumpridas nas casas. As pessoas faziam isso para ser vistos. E dessa forma Jesus censura. E aí Jesus traz aqui um modelo correto de oração. Irmãos, é importante nós entendermos que a oração do Pai Nosso, ela não foi dada para ser repetida literalmente. Eu não estou dizendo que você não pode orar o Pai Nosso. Você pode, do jeitinho que ele está escrito aqui. Eu sei que os irmãos já fizeram isso. Eu faço isso às vezes. Existem igrejas, irmãos, não sei hoje, mas existem igrejas que já colocaram na liturgia a oração dominical, tá certo? Como um elemento na liturgia. Não tem nenhum problema. Mas não é o que Jesus tinha em mente quando ele ensinou. Jesus não ensinou um modelo para ser repetido. Jesus ensinou um modelo que irá nortear todas as nossas orações. Tá certo? Mais ou menos assim. Talvez você em algum momento da sua vida se perguntou assim: como que eu devo orar? O que eu devo falar? O que eu devo pedir? O que eu não posso pedir? É como se você dissesse assim: se eu tivesse um esquema, um modelo, alguma oração para mim me basear, pronto, a oração do Pai Nosso é para isso, para servir como um modelo, um roteiro, e a partir dela nós desenvolvemos as nossas orações, os nossos momentos de comunhão com Deus. Deu para entender isso, irmãos? Deu para entender isso? Não é para copiar literalmente, mas é para basear as nossas orações naquela oração. Por exemplo, ao invés de eu dizer: pão nosso de cada dia dai-nos hoje, eu vou fazer uma oração pedindo a Deus que Ele providencie, já que Ele é o nosso mantenedor, já que Ele ama a sua igreja e cuida do seu povo. Eu vou pedir a Deus que me sustente, que sustente a minha família, que não deixe faltar o mantimento, que não deixe que a nossa família passe por necessidade. Os irmãos entenderam? Então, baseado na oração de Jesus, eu posso pedir a Deus, o nosso provedor, que nos sustente. E só para complementar esse ponto, se Jesus tivesse dado para a gente orar literalmente, ele estaria se contradizendo, né? Porque ele fala justamente de você não usar vãs repetições. É feito o time de futebol quando vai orar no vestiário, né? Aí os caras oram Pai Nosso bem ligeiro, assim, Pai Nosso. Isso. Então veja, se Jesus estivesse nos dando a oração, como nosso irmão Vitor falou, para ser repetida exatamente como está escrito, ele estaria contradizendo aquela parte que ele falou que quando nós orarmos, para nós não usarmos de vãs repetições, né? Crendo que pelo muito falar nós seremos atendidos. Nós vemos essa prática, irmãos. Nós já reconhecemos ela como algo errado, né? Que são as rezas, são repetitivas, são redundantes, são sempre a mesma coisa. O Pai Nosso não pode se transformar numa reza. Ele é um modelo, tá certo? Por que geralmente a gente ensina para crianças, né? A gente ensina para a criança a oração do Pai Nosso, uma oração inicial, para a partir disso ela conseguir orar, aprender a orar, saber quais são os temas principais que devem compor a nossa oração. Deu para entender? E aí, irmãos, continuando aqui, olha o que João Calvino diz. João Calvino explica isso, dizendo que a oração do Senhor nos propôs tudo quanto dele é lícito buscar, tudo quanto conduz ao nosso benefício e tudo quanto é necessário suplicar. Como nós devemos olhar para o Pai Nosso? Nós devemos olhar para o Pai Nosso assim: ó, o Pai Nosso me diz o que eu posso pedir. O que eu estou autorizado a solicitar a Deus está lá no Pai Nosso. Proteção, provisão, né? Perdão. Nos conduz, irmãos, ao nosso benefício. As bênçãos advindas da oração estão ali expressas na oração do Pai Nosso. Nós vemos ali como Deus nos perdoa, como Deus cuida de nós, como Deus nos ama, como Deus cumpre a sua vontade em nós, como Deus nos livra do mal. Todas as bênçãos que nós recebemos através da oração estão resumidas ali no Pai Nosso. Tá certo? Então, se um dia você se perguntar assim: que bênção eu recebo orando? Que benefício eu recebo? Olhe para o Pai Nosso. Se você não perceber nenhuma bênção recebida através do Pai Nosso ali, então você não percebeu nada, né? A gente consegue perceber ali os benefícios da oração. E ali nós vemos, irmãos, o que é necessário suplicar. Quantas e quantas vezes
algo que nos intriga bastante, que nos deixa às vezes tristes, é pensar que às vezes aquilo que a gente está pedindo, a gente tem aquela sensação de que a gente não precisa realmente daquilo, né? Às vezes porque nós percebemos que nós já oramos demais e não recebemos, a gente se questiona, será que eu preciso realmente disso? Então se você se intriga com isso, com aquilo que realmente é necessário para nós, na oração do Pai Nosso, nós temos ali expresso um resumo daquilo que nós realmente precisamos. Nós precisamos, irmãos, do nosso Pai. Nós precisamos, irmãos, do reino de Deus. Nós precisamos da vontade de Deus em nós. Nós precisamos urgentemente de perdão, né? Nós precisamos do sustento de Deus. Nós precisamos que Deus nos prive do mal, nos guarde, nos proteja. Nós precisamos de tudo aquilo que está ali expresso na oração do Pai Nosso. Os irmãos percebem aí então como a oração do Pai Nosso ela é benéfica, ela é importante para a vida do cristão? Esse é o contexto, irmãos. A oração do Pai Nosso foi algo que foi solicitado a Jesus. Olha o que diz a pergunta 99 do breve catecismo que nós já estudamos. Ela nos demonstra, irmãos, esse caráter orientador. Como a oração do Pai Nosso, ao invés de ser dada para ser repetida, ela foi dada para moldar as nossas orações. O breve catecismo traz isso. Pergunta 99. Qual é a regra que Deus nos deu para nos orientar em oração? Veja, existe uma regra, um modelo, uma fórmula que foi nos dada para nortear, para orientar as nossas orações. O breve catecismo vai dizer o seguinte: toda a palavra de Deus é útil para nos orientar em oração. Você pode moldar as suas orações, você pode aprender a orar de Gênesis a Apocalipse, não é? A gente pode orar as Escrituras, a gente pode orar como alguns servos de Deus oraram. Algumas orações são um pouco mais difíceis de entender, né? Um pouco mais duras até de digerir, algumas palavras assim complicadas, a gente fica se perguntando, rapaz, será que eu posso orar desse jeito? Mas de uma forma geral, irmãos, a Bíblia nos orienta a como orar. Mas tem um texto que é mais específico. Olha o que diz aí a resposta. Mas a regra especial de direção é aquela forma de oração que Cristo ensinou aos seus discípulos e que geralmente é chamada de oração dominical. Jesus foi claro. Ele disse assim, ó, quando orardes, orareis assim. Então veja, há um princípio orientador aqui. Jesus está deixando de forma bem clara aqui que essa oração que ele está ensinando é para moldar as nossas orações a Deus. E aí, entrando nessas duas partes, vou tentar cuidar aqui para não passar muito do horário. Primeira parte, irmãos, nossa filiação com Deus. Somos filhos de Deus, Ele é o nosso Pai. Isso está bem claro aí na primeira frase, né? Pai Nosso. Nós estamos declarando a nossa filiação com Deus, reconhecendo que Deus é o nosso Pai. Essa frase, irmãos, é um prefácio apropriado para tudo o que se segue nessa oração. Ela nos aponta para o Deus Trino. Nós não estamos falando apenas do Deus Pai, isso é importante entender. Nós estamos falando do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O grande objeto ao qual oramos. Essa primeira frase simples que diz Pai Nosso já nos mostra muita coisa. A quem é que nós dirigimos a nossa oração? Nós cristãos, nós oramos a Deus, tá certo? Isso é óbvio, mas precisa ser reafirmado sempre. Nesta pequena cláusula, nessa pequena frase, essa pequena cláusula ensina-nos a relação pactual, né, a aliança, o relacionamento íntimo, pessoal que Deus tem conosco e denota a obrigação imposta sobre nós, a saber, a de manter para com Ele este espírito de filiação em todas as nossas orações. Toda oração verdadeira deve começar com uma devota e santa confiança na bondade paternal de Deus. Irmãos, Jesus está nos dizendo, irmãos, que nós devemos nos aproximar de Deus como um filho se aproxima de um pai. Não devemos perder isso de vista, irmãos, quando estivermos orando. Tá certo? Isso vai provocar em nós uma série de coisas. E a principal delas é a reverência, né? Nenhum filho chega no pai de qualquer jeito, né? E aí, coroa, né? Eu não sei hoje em dia, né? Mas hoje em dia chega. Hoje em dia chega, né? Mas assim, não é normal, né? Pelo menos eu não entendo como normal que um filho se reporte ao pai dessa forma. Então veja. Hoje em dia os filhos
também não dão mais a bênção, como antigamente. Então veja, a gente entende por essas questões, né? Pela forma como nós falamos com o nosso pai, a questão de pedir a bênção, né? Que o nosso pai é uma autoridade sobre nós temos uma relação de submissão à autoridade deles. Jesus chama a nossa atenção para isso aqui. Deus é o nosso pai, nós devemos nos aproximar dele como filho. A gente não está falando aqui de terror, né? Você não vai ter medo de Deus, mas é uma santa reverência, né? É você se aproximar a Deus, diante de Deus, com humildade, né? E com reverência. E também, irmãos, entendendo o amor de Deus para conosco, né? Assim como um filho é amado pelo pai, nós somos amados pelo pai terreno, nós somos amados pelo nosso pai celestial. Nós podemos nos aproximar dele tendo esse sentimento. Jesus demonstra que é possível nos dirigirmos ao nosso Senhor com uma atitude semelhante, embora mais profunda, à de uma criança quando se dirige ao pai terreno. É uma atitude de amor paternal. Por isso, é uma oração que somente aqueles que são crentes em Cristo podem fazer. Atenção para isso aqui, irmãos. Só os que têm o Espírito Santo habitando neles por causa do seu relacionamento com Jesus Cristo podem chamar Pai Nosso. Eu sei, irmãos, muitas pessoas que não são crentes oram e recitam o Pai Nosso. Na escola, professores que nem crentes são, alunos que nunca professaram a fé, nunca leram a Bíblia, nunca foram à igreja, não creem em Jesus Cristo, não receberam o Evangelho, oram o Pai Nosso. Mas essa relação pactual com Deus, essa relação de família com Deus, essa relação filial com o Senhor, quem desfruta de verdade só são os crentes, tá certo? A oração dominical, ela é uma bênção, uma prerrogativa do povo de Deus, tá certo? Isso aqui não é para todo mundo, não. Somente nós, de fato, estamos tratando Deus como Pai, quando nós dizemos Pai Nosso, tá certo? Não pense que isso aqui é para todo mundo, não, que não é, tá certo? Somente para o povo de Deus. Ao dizer Pai Nosso, Jesus demonstra não apenas o amor e o cuidado paternal de Deus, mas também um senso de submissão e reverência filial que deve brotar em nós quando estamos na presença de Deus em oração. Então, nós devemos ter reverência, respeito, né? Nós não podemos nos aproximar de Deus de qualquer jeito, porque Ele é o nosso Pai, tá certo? Ele está acima de nós devemos tratá-lo com reverência. E aí, olha o que o Catecismo de Heidelberg diz na pergunta 120, numa sessão sobre oração. Pergunta 120. Por que Cristo ordenou nos dirigir a Deus como o Pai Nosso? Aí vem a resposta. Para despertar em nós, logo no início da nossa oração, a reverência filial e confiante em Deus, que deve ser básica à nossa oração. Nós devemos entender logo de cara com quem que nós estamos falando e como nós devemos falar, tá certo? Deus, por meio de Cristo, tornou-se o nosso Pai, e os nossos pais não nos negam as coisas terrenas, muito menos nos negará Deus aquilo que lhe pedimos pela fé. Esse texto de Mateus é bastante conhecido, né? Onde Jesus diz que um pai terreno sabe dar boas dádivas a seus filhos, né? Um pai, quando um filho pede um pão, ele não dá uma pedra, né? Quando pede um peixe, ele não dá uma serpente. Ele fala assim: se vós que sois maus, olha o que Jesus diz, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quem dirá nosso Pai Celestial? Não é? Então veja, nós podemos nos aproximar de Deus com reverência, buscando logo de início esse respeito que é devido a Deus, a sua santidade, e crer, irmãos, que por meio de Cristo, por isso que é só para os crentes, crer que Deus cuida de nós, Ele nos dá tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que nós precisamos. Deu para entender essa primeira parte? Então, Deus é o nosso Pai. É uma frase pequena, né? Pai Nosso, mas que já nos traz bastante informação a respeito da oração. E aí, irmãos, nós somos informados também por Jesus sobre a transcendência de Deus. Essa palavra significa que Deus está acima, além de nós. Ele não precisa de nós, Ele não depende de nós. Sem nós, Deus continuaria sendo Deus. Como o texto que nosso irmão Vitor leu aqui na liturgia, do diálogo entre Deus e Jó.
Então, é isso que significa a frase, que estás nos céus. Essa frase, irmãos, que estás nos céus, não é um mero demonstrativo do lugar onde Deus habita. Não é uma questão geográfica. Não é só para dizer assim, olha, Deus está lá no céu. Uma realidade diferente da nossa. É muito mais do que isso, irmão. É isso, mas é mais do que isso. É uma referência ao atributo da transcendência de Deus. Ou seja, Deus está além deste mundo e não depende dele para absolutamente nada. E por que isso é bom saber? Por que isso é importante? Essa informação, irmãos, ela é abençoadora, porque apesar de Deus estar no céu, apesar de Deus ser transcendente, apesar de Deus não precisar de nenhum de nós aqui, Ele se relaciona conosco. Veja, irmãos, veja, nós podemos chamar de Pai Nosso aquele que está no céu, que se quisesse, nunca teria se revelado a nós, que se quisesse, irmãos, nunca teria se aproximado de nós, porque Ele não precisa de nós. Por isso que essa oração, irmãos, é tão impactante, tão abençoadora, porque o Deus que está lá no céu nos permite, através do sacrifício de Jesus Cristo, chamá-lo de Pai. Veja, irmãos, que bênção numa frase tão curta, né? Ele se relaciona conosco de forma pactual. Ele é transcendente, mas também é imanente. Deus está distante no sentido de que ele é totalmente separado da sua criação, mas ele é imanente, ou seja, ele se relaciona, ele interage com a criação, certo? Todo ser humano tem um nível fundamental de relação com Deus, né? Todo mundo tem um nível de relação com Deus, entre criador e criatura. Mas o homem natural não passa disso, criador e criatura. Nós, cristãos, é que passamos disso. Nós temos a nossa relação básica, fundamental com Deus, que é criador e criatura, mas nós vamos além disso porque nós temos uma relação de pai e filho, de senhor e servo, de rei e súdito, de pastor e de ovelha, né? Nós temos uma relação pessoal com Deus. Nós somos filhos de Deus não apenas no sentido de que Ele nos criou, como todos são, nesse sentido, tá certo? Nós somos filhos de Deus no sentido pessoal, pactual do termo, tá certo? Deus se relaciona conosco. Então somente os crentes é que vão além disso, sendo parte da família de Deus. É importante, irmãos, para nós sabermos que Deus está no céu, porque assim podemos lhe dirigir nossas orações para longe dos cuidados deste mundo e esperar que nossas bênçãos nos venham do alto. É um antídoto contra a autossuficiência, pois nos faz pensar e buscar as coisas lá do alto, como Paulo diz lá em Colossenses 3, 1 e 2, né? Onde ele diz, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive à direita do Pai. Veja, irmãos, entender que Deus é o nosso Pai e que Ele está no céu, é entender que a nossa providência vem do alto, a nossa sabedoria vem do alto, como o Tiago disse, né? Nos ensinou a buscar o entendimento, a sabedoria que vem do alto, né? A proteção, o cuidado pela nossa vida, pela nossa família, vem do alto. Quem aqui tem alguma coisa que não tenha sido recebida de Deus? Irmãos, isso é um antídoto contra a autossuficiência, porque às vezes a gente se torna arrogante por causa de algumas coisas que a gente tem, alguns dons, alguns talentos, algumas coisas que nós fazemos. Mas, irmãos, quem é que tem alguma coisa, especialmente nós cristãos que entendemos isso, entendemos esse conceito? Quem aqui tem alguma coisa que não tenha sido dada por Deus, que você conquistou sozinho? Não tem. Tudo que nós temos, todas as bênçãos que nós recebemos, os dons e os talentos que nós possuímos, veio do Deus que é o nosso Pai e que está nos céus. Isso deve nos tornar humildes. Quando nós entendemos isso aqui, irmãos, nós nos tornamos mais humildes. Nós reconhecemos que tudo que nós temos é dádiva de Deus. O sábio Salomão nos ensina a termos cuidado com nossa atitude para com Deus, para que seja uma atitude santa e cuidadosa quanto às palavras que dirigimos a Ele. Salomão vai dizer lá em Eclesiastes 5, um texto bastante conhecido, né? Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Ele fala para a gente se resguardar um pouco de falar, ouvir um pouco mais, não é? Fala para a gente ter cuidado com os votos que nós fazemos, porque é melhor não votar do que votar e não cumprir. Aí ele diz o seguinte: sejam poucas as tuas palavras, porque Deus está no céu
e tu na terra. Então veja, saber que Deus está no céu, do outro lado da realidade, e nós estamos aqui deste lado do sol, né, debaixo do sol, como diz Eclesiastes, isso deve nos fazer, irmãos, ter uma postura de humildade, né? Eu não sou, Ele é. Eu não estou no céu, Ele está. Eu não governo sobre todas as coisas, é Ele quem governa. Eu não vejo as coisas de cima como Deus vê, né? Então isso deve causar em nós um cuidado, uma reverência, uma cautela em nossas orações. E aí, para terminar essa parte e trazer as aplicações, quero trazer esse grande texto aí do A.W. Pink, um livro que ele tem sobre a oração do Pai Nosso. Olha o que ele diz, irmãos. Que estais nos céus. Que bendito equilíbrio isto dá à frase anterior, né? A frase Pai Nosso. Se aquela nos fala da bondade e graça de Deus, esta expressa a sua grandeza e majestade. Se aquela nos ensina a proximidade e estima do seu relacionamento conosco, esta anuncia a sua infinita elevação sobre nós. Se as palavras Pai Nosso inspiram confiança e amor, então as palavras que estais nos céus devem nos encher de humildade e temor. Estas são as duas coisas que devem sempre ocupar nossas mentes e envolver nossos corações. A primeira sem a segunda tende à familiaridade vulgar. A segunda sem a primeira produz frieza e medo. Combinando-as, somos preservados de ambos os males, e um contrapeso apropriado é produzido e mantido na alma enquanto contemplamos devidamente tanto a misericórdia como o poder de Deus, seu amor insondável e sua elevação imensurável. Veja, irmãos, essa frase curta de Jesus, Pai Nosso que estais nos céus, traz um equilíbrio para as nossas orações, né? Nós nos aproximamos de Deus como sendo seus filhos, Ele é o nosso Pai. Mas a segunda frase, que estais nos céus, faça com que a gente não chegue de forma exagerada, de forma com um exagero dessa liberdade, dessa aproximação de Deus. Muitos irmãos pegam textos como aquele de Romanos, que nós podemos nos aproximar de Deus, não com um espírito de temor, mas como filhos, né? Clamando Abba, e aí muitos pegam o significado da palavra, que seria algo como papaizinho, e diz que tem uma proximidade de Deus um tanto quanto extravagante, vulgar, né? A gente vê isso em orações, em músicas, irmãos, chamam Deus de você, né? O cara lá de cima, coisas desse tipo. Ele é o nosso Pai, Ele nos ama, nós temos uma relação pactual com Ele, mas a segunda frase, irmãos, que estais nos céus, nos restringe dessas atitudes vulgares. A gente já conversou várias vezes, eu, Vitor, sobre uma versão da Bíblia, né, chamada Bíblia Freestyle. Não sei se os irmãos já viram, tem um aplicativo aí. É uma versão da Bíblia toda cheia de gírias, né? Cheia de linguagem vulgar mesmo. Em alguns casos até palavrões, né? Isso vem, certamente essas pessoas que pensam dessa forma, que leem essas Bíblias, que elaboram esses textos, não vou nem chamar de tradução, porque isso não é tradução, né? Essas paráfrases erradas da Bíblia, essas pessoas têm essa visão de Deus. Você se aproxima dele como, e aí cara? E aí você? Né? E aí papaizinho? Nós não temos esse tipo de aproximação com Deus. Nós reconhecemos Deus como nosso Pai amoroso, mas nós chegamos diante dele com reverência, né? Nós não oramos de qualquer jeito. Por isso, irmãos, é tão importante o ato da genuflexão, né? Se ajoelhar diante de Deus. Nós entendemos que nessa postura nós estamos nos prostrando reverentemente diante do Senhor das nossas vidas, o Rei do Universo, né? Quando nós oramos, nós não estamos falando de igual para igual com Deus. Você não está falando de igual para igual com Deus. É um pequeno, um insignificante, um miserável, falando com o Senhor da glória, com o Deus grandioso. Isso nos mostra, irmãos, o privilégio, né, da oração. Irmãos, já parou para pensar no privilégio que é a oração? Irmãos, nós estamos falando com Deus. Nós estamos falando com aquele que criou o universo, não é? Aquele que existe desde a eternidade. Nós podemos falar com Ele, nós podemos nos aproximar dele através do sacrifício de Jesus.
Spurgeon disse uma frase mais ou menos assim: se a rainha da Inglaterra te chamar para ter uma audiência com ela, para você visitar a corte real e conversar com ela, não se rebaixe tanto. Não se rebaixe tanto. Você pode falar com o rei do universo. Você pode falar com Deus. Irmãos, se nós entendêssemos o privilégio que é orar, nós oraríamos muito mais. E quando a gente entende, a gente fica triste saber que muitas vezes a gente não ora tanto quanto deveria, né? É claro que nós devemos entender que as nossas orações não são perfeitas e tudo mais, mas nós não podemos, irmãos, esquecer o privilégio que é a oração. Nós então nos aproximemos de Deus sempre em oração. E aí eu quero trazer 3 aplicações práticas, eu vou até colocá-las aqui de uma vez, porque nosso tempo já passou um bocado. Primeiro, irmãos, não há razões, presta atenção aqui, nem justificativas para não orarmos. Jesus nos ensinou, através dessa oração, um modelo simples, porém muito completo, de como devemos orar. Nosso dever é exercitar a oração, pois de nada adianta estudar e não colocá-la em prática, não colocar a oração em prática. Irmãos, nenhum crente pode dizer assim, ó, eu não sei orar, porque quem ensinou a orar foi Jesus, né? A não ser que Jesus não ensinou direito, né? O que eu duvido muito. Jesus nos ensinou uma oração que não é difícil, não é difícil. Ele nos ensinou um molde, uma fórmula que nos ajuda muito em nossas orações. Tanto é fato que uma criança pode orar o Pai Nosso, não é verdade? As crianças aprendem facilmente a oração do Pai Nosso, certo? Então não temos desculpas para não orarmos. Irmãos, como que se aprende a orar? Nesses estudos aqui, se aprende a orar comprando livros sobre oração? Se aprende a orar vendo outras pessoas orando? Talvez isso contribua para o nosso aprendizado. Mas como que se aprende a orar? Orando. Orando. Né? Por que muitas vezes... Pega um exemplo, por exemplo, quando às vezes a gente pedem para a gente orar no culto, a gente fica todo atrapalhado, né? Às vezes é nervosismo mesmo, dificuldade em falar em público, tudo bem. Mas em alguns casos, irmãos, é porque a pessoa simplesmente não tem o costume de orar. E quando é para orar em público, a pessoa fica perdida e às vezes repete as mesmas palavras e tal. Mas pega uma pessoa... Se enrola a língua, né? Agora, pense, por exemplo, que quando alguém pediu para você orar no culto, numa semana em que você estava com a oração em dia. Perceba, irmãos. Perceba como foi diferente a sua oração pública na igreja quando você passou uma semana de oração. Não é diferente, né? Porque a gente está habituado, vai pegando jeito. E não que a gente se acostume, né? Sempre será algo grandioso demais, maravilhoso demais. Nunca algo tedioso. Mas nós vamos aprendendo, vamos sabendo o que falar, como falar, né? Então, nós devemos exercitar a oração sempre, irmãos. Sempre nas nossas vidas nós devemos exercitar a oração. E não temos desculpa para não fazermos isso. Não precisamos pensar que estamos sozinhos, nem que Ele não nos entenderá por causa da nossa incapacidade de expressar as coisas em palavras. Como Pai que é, Deus sabe das necessidades de seus filhos e supre cada uma delas. Às vezes a gente fica pensando, como é que Deus vai me entender se eu não estou conseguindo nem expressar as minhas palavras aqui, não estou nem sabendo colocar em palavras. E às vezes a gente passa por essas situações, né? Às vezes a gente está tão atribulado, ou tão feliz, que a gente não consegue nem falar. E é aquela oração que ou é um silêncio, ou só são lágrimas, ou é um gemido que não tem como traduzir. A nossa oração muitas vezes é isso, a depender da felicidade ou da tribulação que a gente está passando. Mas, irmãos, Deus entende. Deus entende. O Espírito Santo de Deus intercede por nós em nossa fraqueza. Deus sabe que a gente não sabe orar, que a gente não sabe orar como convém. E aí o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então veja, irmãos, nós podemos orar porque antes mesmo que nós falemos qualquer coisa a Deus, antes de pedir qualquer coisa a Deus, a palavra nem chegou à nossa língua, o salmista vai dizer que Deus já a conhece toda. Por último, ficou um aí, mas seriam 3, tá certo? É tudo igualmente São importante. Hã? É tudo igualmente importante. É tudo igualmente importante, exatamente. Jamais podemos tratar a oração de forma leviana e desrespeitosa. Deus está nos céus, acima de nós, Ele é soberano. Quando oramos, não falamos com Deus de igual para igual. Trata-se de um servo falando com o seu Senhor. Portanto,
a reverência em nossas orações é inegociável. Então, nós devemos ter sempre isso em mente. Isso a gente já falou o estudo todo, né? Nós devemos nos aproximar de Deus em oração com humildade. Seja para pedir, seja para confessar, seja para agradecer. Não importa o que você vai falar com Deus em oração. Tem que ser com reverência. Tá certo? Deus não é igual a nós. Ele está acima de nós. Ele está nos céus. Amém, irmãos? Alguém tem algum comentário? Alguma pergunta? Também não precisa orar gritando, né? Porque Deus também não é surdo. Isso. É bem verdade que algumas orações, irmãos, como eu disse, né, há momentos aqui que a gente só chora, a nossa oração às vezes é na nossa mente ali, é silenciosa. E às vezes existem alguns clamores que são um pouco mais intensos, né? A depender da tribulação, da questão. Se a gente olhar, por exemplo, para Abacuque, o texto vai dizer que ele gritava, né? Ele diz, até quando, Senhor, eu gritarei injustiça? Até quando eu gritarei socorro? Mas eu sei o que você está falando. Você está falando de algumas reuniões de oração mais carismáticas, né? Mais pentecostais, em que há, na verdade, desordem, né? Indecência, né? Irmãos, eu já presenciei algumas orações, algumas programações assim, com orações em algumas igrejas mais avivadas, e parece que é uma competição para ver quem ora mais alto, né? Para qual oração vai chegar primeiro, vai ser ouvida, e fica um grita de um lado, outro grita de outro. Por isso, irmãos, nós sempre oramos um após o outro, né? Tentando priorizar a ordem e a decência. Eu fui em uma igreja em Arco Verde quando eu era novinha, que eu saí surda. Acho que via que a minha é surda também. Que eu levei ela. Então, não há necessidade de gritar, muitas vezes isso parece até que o sujeito quer chamar a atenção de Deus, né? E Deus não tem como chamar a atenção de Deus, Ele vê todas as coisas, né? Não há essa necessidade. Então, a Bíblia diz que Jesus nos ensinou que se nós entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta e orar a Deus em secreto, Ele nos vê, mesmo em secreto, mesmo ali, silenciosamente, num lugar a sós com Deus, Ele nos vê, tá certo? Então, irmãos, que Deus nos ajude em nossas orações, nos ensine, na verdade Ele já nos ensinou, né, a orar, nós possamos então seguir essa orientação de Jesus. Vamos orar agora?